Oi! Sabe quando vários fatos da sua vida começam a se encadear e acabam culminando numa resolução? Pois é, recentemente aconteceu exatamente isso comigo e eu queria compartilhar essa história com vocês. Meu nome é Camila e eu sou aluna da FEFELESTE há 5 anos. Eu nunca fui muito mobilizada politicamente. Nunca fui filiada a nenhum partido, nunca fiz parte do CAEL, não era muito de assembleias. Mas enfim, é impossível você estar na FEFELESTE e não participar de discussões políticas, por mais que você tente se omitir disso. Mas por N motivos eu sempre busquei ficar à margem. Agora vamos aos recentes acontecimentos. Apesar do filme V de Vingança ser relativamente antigo, eu nunca tinha assistido. Nesse final de semana eu resolvi ver. E confesso que mexeu muito comigo. Nisso já estava rolando em Facebook, Twitter e várias mídias sociais uma discussão forte sobre a PM dentro do campus da USP. Alguns a favor, outros contra, e aquilo foi começando a fermentar dentro de mim. E aí, por fim, houve o confronto armado da PM dentro do campus que fez a reapropriação de posse da reitoria. Não dava mais para ficar indiferente àquilo. Eu teria que ter muito sangue de barata para ficar ouvindo meus amigos, colegas, conhecidos, pessoas que eu convivo diariamente, sendo chamados de forma compulsiva de maconheiros, vagabundos, filhinhos de papai, baderneira, e ficar quieta. Eu acho que o pior do que isso é ver gente que estuda na FEFELESTE, que sabe que isso não é verdade, falando que vergonha, que vergonha. Vergonha do quê? Enfim. Hoje eu não sabia direito se ia ter aula, se não ia ter, final de semestre, fui pra faculdade para verificar. Quando eu cheguei lá eu fiquei surpresa. Tava tendo uma assembleia. Isso não é motivo de surpresa, porque tem direto. Mas sempre tem o quê? 50, 60, 100 pessoas no máximo? 150 se for algo muito importante? Não. Hoje estava lotado à frente do prédio da Letras. Só pelo tanto de pessoas que votou, dá pra fazer uma estimativa que tinha uns 500 lá. E pra quem tá falando que são meia dúzia de gato pingado de baderneiros, lamento avisar, mas vocês estão errados. Porque aquela assembleia era só da Letras e só do pessoal da noite. Ou também pra quem tá falando que eles são um bando de desorganizados, eu não vou mentir, não foi a assembleia mais organizada que eu já vi na vida, mas todo mundo teve direito de voz, todo mundo teve direito de voto, e eu confesso até que eu senti alguma certa euforia, desejando que a democracia realmente fosse assim, onde as pessoas tivessem o direito de falar o que elas realmente pensam, e que fosse votado, e a maioria ganha. Resumindo, votaram pela greve, votaram que iam fazer piquete, teve várias resoluções políticas. E uma coisa foi interessante, porque mesmo quem estava contra a greve, eu não vi ninguém se colocando a favor da PM na USP. Não sei se as pessoas que estavam a favor mudaram de ideia, não sei se elas não tiveram coragem de dar a cara a tapa, não sei se elas não se importaram em sair da sua casa e ir lá expressar a sua opinião publicamente. O que mais parecia preocupar as pessoas que eram contra a greve dizia respeito a ser final de semestre, a poder perder prova e esse tipo de coisa, ou então a visão que a sociedade vai ter da gente. E aí eu vi que isso tá muito errado. Sabe, as pessoas daquela faculdade, elas estão sendo taxadas, estereotipadas. E ninguém tá nem querendo parar para saber a verdade. As pessoas, elas usam como alegação o que elas veem na grande mídia. E tudo bem, vocês podem sim consultar a grande mídia, mas busquem outras fontes. Aquilo não é a verdade absoluta.
no Facebook estava rolando uma imagem falando que eu me orgulho dos estudantes que lutaram contra a ditadura, mas eu me orgulho desses. Só que só lembrando que a grande mídia na época da ditadura chamava aqueles estudantes de terroristas, e agora são os baderneiros filhinhos de papai. Como eu disse, eu estudo nessa faculdade há 5 anos. Eu não sou filhinha de papai, eu não sou maconheira, eu não sou baderneira, eu não saio por aí depredando o espaço público, nem depredando nada. Nunca levantei a mão pra ninguém. E eu tenho muitos amigos de lá. Pessoas dignas, pessoas que trabalham, que vão pra faculdade à noite cansada pra estudar porque querem uma formação. E esses que vocês estão chamando de baderneiros, que ficam sugando o dinheiro público, muitos deles são pessoas que trabalham o dia todo dentro de salas de aula lotadas, sem condição nenhuma, mas que estão lá tentando de fato mudar o futuro do Brasil. Eu não vejo o filhinho de papai bancado. Claro que tem, mas não é só dentro da USP. Vai ter filhinho de papai que nunca fez faculdade, vai ter filhinho de papai em faculdade paga. Eu acho que não é isso que tem que ser o critério de avaliação. E além disso, só porque o cara é rico, ou tem mais dinheiro, ou tem uma condição financeira melhor, ele não merece ser ouvido? Isso também não é preconceito? Só porque ele tem dinheiro, ele é um imbecil? Calma aí. Tem alguma coisa muito errada nessa história, sabe? E parece que ninguém quer saber o que aconteceu. As pessoas já elegeram os culpados, já elegeram os heróis, e é isso aí. Só que, cara, uma coisa que eu não me conformo é essa incitação de ódio que tá rolando, falando que eles têm mais que apanhar. Vamos lá, você não precisa concordar com o que eles dizem. Muito do que o movimento estudantil diz eu não concordo, só que eles têm o direito de dizer sim. E quando você quer tirar o direito deles se manifestar, quando você quer tirar o direito deles expor as próprias opiniões, isso é repressão, sim. E para quem fica falando que a ditadura já acabou, que eles vivem numa utopia, num mundinho paralelo, eu não vou mentir, tem muita hipocrisia lá dentro? Tem muita hipocrisia lá dentro. Tem muito jargão vazio? Tem muito jargão vazio. Só que esses alunos que foram presos, eles foram presos com base numa lei da época da ditadura que ainda não caiu, do AI-5, que ainda continua vigorando. E aí, será que a ditadura acabou mesmo? E outra coisa, cara, eram 70 alunos desarmados. Não estava lá na reitoria. Eu não vou falar que eles não depredaram ou como eles fizeram, porque eu não estava lá para ver, então eu não vou sair emitindo julgamento sem ver. Só que o que eu sei é que eram 70 jovens desarmados que enfrentaram cavalaria da PM, helicóptero, ônibus, que enfrentaram arma apontada para a cabeça e numa escorregadinha ali do dedo no gatilho, quero ver quem é que ia bancar o estrago. E outra coisa, quem defende a PM no campus falando que quer segurança, ponto número 1, São Paulo é realmente uma cidade tão segura que ela pode se dar ao luxo de dispor de 400 policiais para tirar os estudantes da reitoria e deixar a cidade à mercê dos bandidos porque não tem problema nenhum. E outra, o que desencadeou a PM entrar na USP foi o assassinato do aluno da FEA. Só que esse assassino, ele foi encontrado e ele foi liberado pela justiça. Enquanto isso, os alunos que estavam protestando pelo direito de falar, de ter voz, foram presos por formação de quadrilha e mais um monte de alegação, e os que não pagaram fiança ainda estão presos. Cadê a justiça nisso? Isso é segurança ou é repressão? E para quem vai falar que é devido ao uso de drogas que está tendo toda essa manifestação, primeiro que eu acho que as pessoas elas deveriam ter pelo menos o direito de reivindicar pela legalização ou não. Só que eu não vou fazer apologia a nada, nem vou entrar nesse mérito neste vídeo. Mas se eu não tô louca, até onde eu sei, posse de drogas para uso pessoal não é crime. Então, como aqueles alunos iam ser presos por simplesmente estarem fumando um baseado? Então, a própria PM mostra que tem um desconhecimento da lei. Eu não estou falando que algo não tenha que ser feito com relação à segurança,
Mas será que a militarização do campus é a forma? Será que impedir os alunos de se manifestarem é a forma? E esses que estão bradando em alta voz por aí, que esses alunos eles são chupins do dinheiro público porque os meus impostos, vamos só relembrar, esses alunos, eles são os futuros professores, os futuros formadores, eles estão ali para estudar. Você não está jogando seu dinheiro fora investindo na educação. Claro que o sistema educacional brasileiro ele tem uma falha grave? Tem. Só que não são aqueles alunos que estavam na reitoria que são os responsáveis por isso. Muito pelo contrário. Sabe, se vocês estão reclamando que o imposto está sendo mal utilizado, investido numa universidade, e não é mal utilizado quando vai parar na meia e na cueca de políticos por aí, então acho que está na hora de repensar. Está na hora de repensar se eles são mesmo baderneiros, está na hora de repensar se isso é só por causa da maconha, está na hora de repensar se eles são um bando de filhinhos de papai. Está na hora de parar de acreditar em tudo que vocês ouvem e buscar um pouquinho mais de informação. Eu não vou ser contra o pessoal de direita, ou o pessoal de esquerda, ou os religiosos, ou qualquer coisa. Só que tenha uma opinião embasada em alguma coisa, e não só porque você ouviu dizer e nem quis saber qual era a verdade e já aceitou. E pra você com certeza já foi perseguido por algum motivo em algum momento da sua vida. Perseguição religiosa, por ser ateu, por ser católico, por ser espírita. Perseguição por tipo físico, por ser branco, por ser negro, por ser japonês, por ser alto, por ser baixo. Você já foi perseguido por ser gay, por ser hétero, por ser bi. Nós somos toda hora acusados, coagidos, querendo ser enquadrado num parâmetro de normalidade que não existe. E aí, tudo que é diferente se torna uma ameaça e parece que tem que ser suprimido. Então, vamos parar de estereotipar, vamos olhar para eles como pessoas e não como um bando de vagabundos que não tem nada melhor para fazer. Não é a roupa que eles vestem que vai definir as ideias que estão dentro da cabeça deles. E eu também não vou aqui querer transformar todos os PMs em um bando de monstros, porque não é assim. Eu sei que dentro de todas as partes da sociedade tem os bons e os maus, tem aqueles que estão querendo fazer o negócio certo e os que são corruptos, os que são vazios, os que só querem fazer barulho. E acredito que muitos dos policiais que estavam ali ou estavam só cumprindo ordens ou acreditavam no que estavam fazendo, mas vamos parar para pensar um pouco antes de sair emitindo julgamentos precipitados, seja para um lado, seja para o outro. Isso é muito mais complexo. E eu sei que eles são os detentores do poder, eu sei que eles têm o dinheiro, eu sei que eles têm as armas, eu sei que eles podem tirar minha liberdade, eu sei que eles podem tirar minha vida, mas a hora que eles tirarem a minha capacidade de sonhar, a minha capacidade de acreditar, a minha capacidade de ser eu mesma, a hora que eles tirarem a minha capacidade de pensar, a minha liberdade de ser quem eu sou, aí eles tiraram tudo, aí eles venceram. Então, cara, reveja seu discurso. Se você é direitista e tá xingando os fefelexentos, os maconheiros, lembre-se, Fernando Henrique estudou lá e foi professor nas ciências sociais. Se você que é religioso e tá querendo se colocar contra esses maconheiros ou baderneiros que são contra a moral e os bons costumes, lembre-se dos ensinamentos bíblicos. Jesus não veio aqui para julgar, ele veio aqui justamente para tentar uma igualdade social, ajudar os pobres. Para você que acha que eles só querem fazer barulho, ou que eles têm que ficar quieto, ou têm que tomar bordoada para aprender, lembre-se que não é só o direito, mas é o dever do cidadão fiscalizar o governo e se levantar contra contra o que ele não considera correto. Então você não precisa concordar com o que eles estão falando, mas deem a eles pelo menos o direito de falar sem ter que tomar porrada para aprender a ficar calado. Agora, se depois de tudo que eu falei, você continua achando que violência é o único caminho ou que tudo é simples assim, eu tenho uma rosa pra você. Porque eu não vou cair no seu joguinho de violência.